Olá, amigos, bem-vindos aí ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 12. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, na cidade de Uberlândia. Tá? Nossa intenção é, por meio dessa ferramenta, do Cave Mais Fundo, te auxiliar, ajudar você nas suas leituras, na sua interpretação do texto bíblico. Tá? Então nós começamos aí com uma visão panorâmica, dando uma visão bem panorâmica com relação ao mundo do Novo Testamento e a transição do Antigo para o Novo Testamento. Iniciamos com o Evangelho segundo Lucas. Nossa intenção é trabalhar por meio desses vídeos curtos, um capítulo por estudo. Então hoje nós veremos aí o capítulo 8 de Lucas, que vai do verso 1 até o 56, e por meio desses estudos não te limitar, mas te dar uma base para que você então possa cavar ainda mais fundo. Pedimos nesse tempo que Deus nos auxilie numa boa leitura, interpretação e aplicações do que nós aprendemos por meio desse texto. Tá bom? Então, como sempre, começamos com a leitura do texto. O verso 1 até o 3, que diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, a gente começa vendo esses 3 primeiros versículos, e o que a gente percebe? O texto já começa dizendo depois disso aqui, depois do que já havia acontecido, que nós vimos lá no capítulo 7. Tá bom? Então, depois de todos aqueles acontecidos, ou seja, o texto está dando então uma continuidade, ou seja, aquilo aconteceu e agora vem isso. Então é uma continuidade, existe uma ligação entre esses dois momentos. Mas ao mesmo tempo tem uma mudança, melhor dizendo, um avanço no ministério de Jesus. E parece expandir o alcance da mensagem de boas novas e a manifestação do reino. Então Jesus, que estava ali sempre nessa região da Galileia, parece que agora ele já começa a ter uma expansão maior, ir a outros lugares, enviar. Ele passa daqui para frente, ele começa a fazer uma divisão dos seus discípulos. Ele já ordenou, como nós vimos, alguns desses discípulos, alguns apóstolos. Ele estava sempre cercado de multidões, da multidão. Então ele começa agora, as pessoas já iam de vários lugares atrás dele, de toda aquela região, as pessoas iam para poder ouvi-lo, para poder ir levando enfermos para serem curados, endemoniados para terem seus demônios expelidos, para receberem de Jesus ali um ensino ou algum favor nesse sentido. Mas agora ele começa a expandir juntamente com os seus discípulos. Então, depois disso, já marca esse tempo, esse tempo de transição, essa mudança. Lucas, ele é o escritor do Evangelho que destaca o lugar das mulheres no ministério e na vida de Jesus. Aqui ele mostra como algumas mulheres o acompanhavam em viagem e que, por gratidão, por cura ou expulsão de demônios, lhe serviam com seus bens. Então Lucas vai dar essa ênfase de que as mulheres estavam com Jesus. Lucas é o escritor que traz essa consciência, essa presença da mulher que foi tão desprezada nos tempos antigos e infelizmente até nos dias de hoje. Lucas dá essa ênfase para o pobre. Lucas fala mais dos detalhes a respeito de doença, porque era médico, e dá também essa ênfase em relação às mulheres. E aqui ele fala sobre algumas que estavam juntamente com esses discípulos. Com os 12 haviam também algumas mulheres. Ele cita algumas, mas diz que também haviam outras. Quem eram elas? Maria Madalena, da cidade de Magdala, por isso Magdalena. O texto diz que dela foram expulsos 7 demônios, é o que o texto nos traz, e nós nos apegamos ao texto e também vamos à tradição. Lembre-se dessa ordem, nós vamos ao texto
e também a tradição para cooperar com aquilo que o texto diz ou para tirar alguma dúvida do texto. Se o texto e a tradição ou não conseguimos encontrar, talvez por falta de material, na tradição algo que diga a respeito, nós mantemos ali, temos uma certa liberdade, né, de interpretações, mas nós não podemos fazer muitas afirmações. Talvez ela possuísse alguns bens. Por que talvez ela possuísse alguns bens? Porque ela está no grupo daquelas que ajudavam o ministério de Jesus com os seus bens, né? O que Lucas traz. Mas não diz que eram todas. Talvez nem todas tivessem bens, mas ajudavam, ou tivessem muitos bens, mas ajudavam. Muitas vezes foi retratado como prostituta, isso ao longo da história, né? Por pinturas e tal. Mas não é porque ela foi retratada dessa forma ao longo da história que nós podemos considerar isso na tradição, né? Então, não há comprovação sobre isso, sobre que era uma mulher de prostituição. O que sabemos é o que Lucas nos traz. Dela foram expulsos 7 demônios. Ela estava no grupo das mulheres que ajudavam a servir Jesus. Não necessariamente era uma mulher de muitas posses, tá? Mas estava nesse grupo e caminhava ali com Jesus. Isso é o que sabemos. Tá bom? E nos detemos nisso. Fala também que Joana, mulher de Cusa, estava com eles, né? Então, quem era essa mulher de Cusa? Na verdade, Joana, mulher de Cusa, ou seja, está dizendo que essa Joana, que acaba de alguma forma caracterizando ela, mostrando quem ela era, a gente saber quem era Cusa, o marido dela. Então, algumas versões falam sobre Cusa ser procurador de Herodes, né? O administrador da casa de Herodes, talvez um epítrope. Né? O que significa essa palavrinha? O que significa essa posição? Era alguém que administrava as finanças. Então era basicamente ali um mordomo da casa de Herodes. Que de certa forma, né, como Herodes era um tetrarca, era alguém que ocupava um cargo de posição, talvez também esse homem, ainda mais para essa época de grande escassez, tivesse ali possuísse bens, né? O comentário de Bacon fala da possibilidade dela ser viúva nessa época. Então talvez tivesse aí um dinheiro que fosse do marido, né? Não entra em detalhes, Lucas não entra em detalhes se essa mulher tinha filhos, como que era e tal. Só diz que ela era mulher de Cusa e nós sabemos quem era Cusa. Ele era esse responsável, né, na casa de Herodes. E fala também de Susana, mas Susana, ele não traz outra informação de Susana além do nome, né? Então, ele também afirma que haviam outras mulheres no grupo. Algumas dessas mulheres ficaram com Jesus até o fim. Só um alerta, né? Se a gente for procurar, por exemplo, a respeito de Maria Madalena, tem muita coisa que o pessoal trabalha de ficção mesmo, a respeito de Maria Madalena. Então é importante manter aí bastante cuidado nessa separação que eu disse. Primeiro nós vamos na Escritura, porque é dela que nós temos essa base histórica e de fé, tá? Em segundo lugar, nós vamos para a tradição nós vamos para a tradição de forma séria. Nós não vamos para aquilo que foi produzido pelo povo, nós vamos pela multidão, né? Nós vamos para aquilo que foi produzido por homens sérios que foram responsáveis por manter aí essas informações, né, para que nós tivéssemos essa boa compreensão a respeito do texto. Então, bastante cuidado. Agora, do verso 4 até o 15. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, como sempre, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Primeira semente. A parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu em espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Do verso 9 ao 15. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Então Jesus foi e contou aquela parábola. E parafraseando, né, esse aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, assim, para bom entendedor meia palavra basta, seria isso, né, um pingo, é letra. Então basicamente é isso que ele está dizendo, né, trazendo de forma
mais próxima para os nossos dias, aí os discípulos. Jesus, eles assumiram essa posição, né, de humildade. Jesus, nós não entendemos não, o que significa? O que significava aquela parábola? Aí ele diz: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. Agora ele vai explicar. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Essa é a ação do diabo, né? As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Observe isso aqui, só no finalzinho. Às vezes a gente não frisa isso, eu gostaria de frisar. As que dão fruto, não só dão fruto porque caíram em boa terra, né? Foram recebidos aí com um coração bom e generoso, com ouvidos atentos, que deram valor a essa palavra, mas também produziram fruto por meio da perseverança, ou seja, com perseverança, né? Eu queria dar essa ênfase nessa última e na penúltima, né, que são aquelas que caíram no meio dos espinhos. Caiu no meio dos espinhos e cresceu, gente. Elas cresceram. Aqui diz que cresceu. Ou seja, tinha solo, né, tinha nutriente na terra. A terra não havia sido preparada antecipadamente, mas ainda assim cresceu, né? Cresceu junto com os espinhos. E aí esses espinhos sufocaram. O que eram esses espinhos, né? Que eu acredito que é o que talvez mais faz com que a vida do cristão hoje em dia não seja frutífera, né? São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e isso impede, né, de amadurecer. Beleza. Então essa parábola ela foi mencionada nos outros dois evangelhos sinóticos, né, que, ou seja, tratam das mesmas coisas. Nós temos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos os 3 primeiros como evangelhos sinóticos, basicamente tratando das mesmas coisas. Então nós podemos ver, para aprofundar, Mateus 3, 13, do 3 ao 23 e Marcos 4, do 3 ao 25. A parábola fala de algo comum na vida do povo naquela época. A ação do semeador e o que aconteceu às sementes não foi novidade alguma, mas o que significavam os 4 ambientes em que as mesmas sementes caíram. Qual o princípio espiritual e como isso se aplicava à vida? Então esse foi o ponto de dúvida dos discípulos. Quando eu estou dizendo aqui, gente, que as mesmas sementes caíram, estou dizendo que eram sementes da mesma natureza, tá? Era a mesma palavra, é a mesma semente nesse sentido. Então a mesma palavra caiu em ambientes diferentes. E aí a questão, então, o foco de alguma forma não está no poder da palavra, não está no poder da semente, mas está no ambiente em que essa semente cai, né? Então ela cai na beira do caminho, é pisada pelo povo, porque caiu na beira do caminho, ela não foi semeada, ela simplesmente caiu, né? Ela escapou, ela saiu ali, a semente é boa, mas caiu nesse lugar onde foi desprezada, e então vieram os passarinhos e comeram, né? E aí, assim, o povo, todo mundo ouve, entende, é uma questão próxima daquela época, né, o que acontecia, alguém sair e semear, mas os discípulos ficam se perguntando onde isso se aplica, né, na nossa vida, qual o princípio espiritual disso, o que significa essa semente que está dizendo, né, nós não entendemos. E aí Jesus vai então explicar. Então a segunda parte que nós lemos aí é a explicação. O texto em si já é autoexplicativo, né? Se você quiser voltar lá e dar uma olhada nele, tá? Faça isso, pause esse vídeo, volte lá e você já vai absorver muita coisa, obter muita coisa, porque o próprio Jesus já está explicando o texto. Então o que eu vou fazer aqui não é explicar, é simplesmente
tirar alguns comentários, né? Fazer alguns comentários. Então ele está dizendo, a vocês foi dado, então, somente a esses. A uns, qual era o objetivo da parábola? Ficar oculto. Ah, o objetivo era ficar oculto? É, ficar oculto, foi o que Jesus disse. Eu falo, e eles vendo não veem, e ouvindo não entendem. Então o objetivo é ficar oculto. Para outros, qual é o objetivo? Para vocês, né? Foi dado a conhecer, então para vocês foi revelado. Indica que o princípio espiritual e a aplicação só poderiam ser compreendidos, então, por meio de revelação. Jesus está revelando isso a eles, tá? Jesus então traz essa revelação que mostra o que acontece no processo da relação entre a semente, que é o Evangelho, que é a palavra, né? E os vários terrenos. Vários terrenos são esses, são o coração humano, né? Assim como quais são as ameaças da fé nesse processo de assimilação da semente no terreno, né? Na terra. Então vamos lá. À beira do caminho. São aqueles que ouviram, mas vem o diabo e rouba para que não creia e não seja salvo. Muito rápido esse processo. Não há tempo para a terra assimilar a semente e discernir, né? Assimilar e fazer todo o seu processo. Então não há discernimento. Mas por que não há discernimento? Porque cai à beira do caminho. Então há desprezo. As pessoas são pisadas, não era o lugar dela ser semeada, ela simplesmente escapou, alguém ouviu e tal. A semente continua sendo poderosa, mas o terreno, o ambiente não foi o ambiente ideal. Depois sobre a pedra. Na verdade não era uma pedra, né? Que ambiente era esse? Era camada fina de terra. Então tinha uma camada fina de terra, mas ela era rasa, né? O terreno pedregoso estava logo abaixo. Então, por causa dessa camada fina de terra, até houve uma germinação, né? Houve aí um crescimento, mas não conseguiu ter raiz. Então a semente encontra pouca terra, germina, mas não dá profundidade, então o que acontece com ela? Fica frágil. Desvia na provação, na dureza da vida. Então fica fragilizada porque não teve raiz, tá? Isso aí é o que acaba acontecendo com muita gente também. Recebe com muita rapidez, com muita empolgação. A terra, né, essa empolgação pode talvez ser comparada aí à terra que germina isso muito rápido, mas não consegue aprofundar. A rapidez, né, produz a afobação, produz uma superficialidade que impede de crescer. Tá bom? Não impede de germinar, não impede de parecer que vai dar certo, mas impede de dar certo. Porque não tem como ter raiz, e se não tem raiz, não tem firmeza, não tem vida, né? Os espinhos, então, sementes ou os brotos, né, que já estavam na terra, crescem junto e mais rápido. Esses espinhos são sementes que às vezes foram tiradas, mas ficaram na terra, caíram sementes do que foi tirado, caíram sementes que ficaram na terra. Ou seja, houve, o que dá a entender é que houve um processo de tratamento em parte desse solo. Esse solo estava lá perto daquele outro solo fértil, houve um processo de tratamento, né, na terra, mas ficou lá ou fica a raiz, se arranca, às vezes, não sei se já aconteceu com você, você vai arrancar, faz assim, pop, arrebenta, mas fica lá a raiz, tá lá no fundo ainda, ou as sementes caíram, né? E elas acabam crescendo junto com essa outra semente que caiu. Então a semente ruim, um broto ruim, cresce com a semente boa, que é a palavra, cresce, às vezes até mais rápido, porque é um processo geralmente mais rápido da erva daninha, cresce, e aí então o que faz? O propósito dela acaba sufocando o pequeno broto, né? Quem é aquele que acabou de nascer, né? São os que ouviram, foram sufocados pelos cuidados da vida. Seu desejo de boa vida, que é muito presente nos dias de hoje, de riquezas, deleites, né? Tudo isso impediu o seu crescimento, o seu amadurecimento. Então, diferente dos outros, olha só, parece ser progressivo. Uma está no meio do caminho, nem vingou, nem deu nada. A outra caiu numa camada de poeira, chegou a vingar, mas não teve profundidade. Agora a outra caiu no meio dos espinhos, pareceu que ia dar certo, mas foi sufocada, né? E a boa terra, então um solo fértil, um coração preparado antecipadamente, com duros golpes. Isso nós podemos trazer para uma proximidade da nossa vida, que acaba que o coração
preparado para receber o Evangelho é um coração que recebe duros golpes, tá bom? Geralmente para nos trazer a humildade, e a humildade ela é esse princípio de sabedoria onde nos faz ter ouvidos atentos para poder compreender, para dar atenção a essa palavra. Então, preparando a pessoa para ouvir e guardar com alegria, com o coração bom e reto. O solo preparado antecipadamente cria o ambiente ideal para a semente crescer e frutificar com todo o seu potencial de 100 por 1. Os outros trazem 30, 60 e 100 por 1. Lucas vai direto ao ponto e diz que é 100 por 1, ou seja, na sua plenitude. Versos 16 ao 18 dizem que ninguém acende uma cadeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Outra parábola que Jesus conta, né? E assim, tem tudo a ver com a vida daquele povo, todo mundo fazia isso, e entendia que fazer o contrário, pegar e colocar debaixo da cama seria uma tolice. Então, uma parábola óbvia, né, para aquele povo. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tomado. Jesus não disse isso somente uma vez. Ele disse isso em outro momento também, relacionado aos dons, por exemplo, aos talentos, né? Então Jesus continua com os seus discípulos, agora ele está o quê? O assunto não mudou, viu? Isso aqui é uma continuação, ele acabou a parábola, acabou de explicar essa parábola, agora ele está puxando a orelha deles. Se vocês prestarem atenção no que vocês ouviram, então essa segunda parábola tem esse objetivo, para que fique bem claro, essa puxadinha de orelha, para dizer assim, ó, presta atenção no que vocês estão ouvindo. Então Jesus continua lá com seus discípulos, ele vai afunilando a conversa. Agora ele conta, né, como eu disse, outra palavra com a qual eles estão habituados, de forma lógica. Qualquer um que ouvisse aquilo sabia que era lógica daquilo. Ele chama a atenção dos seus discípulos para a importância da missão. A luz tem que brilhar. Da propagação do evangelho, do reino, do poder dessa semente. Então o evangelho que brilha deve iluminar a cidade. Tá? Deve revelar o que está escondido no coração das pessoas e das cidades. O Evangelho, ele tem esse poder. Essa boa palavra tem esse poder. Que poder é esse? O poder da luz. Do que a luz faz. E o que a luz faz? A luz revela. E o que a luz revela? O que estava oculto. O que estava oculto onde? No coração dos homens. E como nos homens está o coração da cidade, porque a cidade é produzida pelos homens, para os homens. Então, no coração da cidade, a luz também revela o que há de podridão, a fim de transformar, não é só de revelar. Tá? Então, essa é a missão, essa é a propagação do Evangelho. Então, Jesus ressalta que seus discípulos devem prestar muita atenção no que está sendo dito. Considerem, como ele diz, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Como vocês estão ouvindo. Considerem, ou seja, pensem sobre como, não no que, mas como vocês estão ouvindo. Pois o que lhes está sendo dado deve ser usado, e muito bem usado. Pois assim como acontecerá com todos, um dia será cobrado na medida em que foi dado. Quem muito recebeu, muito vai ser cobrado. E é isso que ele está dizendo. Eles estão com o próprio Jesus, estão recebendo um alimento, um nutriente, uma nutrição riquíssima, e eles precisam dar atenção para isso. Lembra da terra fértil? Então está totalmente associado à terra fértil. Que é quem ouve, quem presta atenção naquilo que Jesus está dizendo. Versos 19 a 21 diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Então tinha muita gente em volta de Jesus. Chegou a mãe e os irmãos, muitas vezes ele preocupado com ele, com saudade dele, né? Ele saiu muito. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Né? Então Jesus já tinha começado seu ministério ali por volta dos 30 anos, já tinha partido de casa. Tá? Então
certamente vários momentos eles sabiam onde estava Jesus, eles iam lá para poder vê-lo. E Jesus vai e agora faz essa relação entre essa parentela. Então é importante você perceber, por mais que você não concorde, é natural não concordar com isso, né? Às vezes, porque a gente fica muito apegado às questões familiares, e isso não é ruim, Jesus em momento algum está desprezando isso, que fique claro, mas ele agora está estabelecendo uma nova natureza de relacionamento, de relação, que deve ser levado em consideração. Então Lucas registra esse fato de forma reduzida, né, em comparação a Mateus 12, do 46 ao 50, e Marcos 3, do 31 ao 35, que também falam a mesma coisa. Ele omite a pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que está registrado em Mateus e em Marcos. Por que ele omite isso? Né? Certamente ele faz isso para não dar a entender um desprezo pela família e principalmente por Maria, já que seus leitores não tinham a cultura da fé sobre as outras relações como os judeus já tinham. Então os judeus já tinham, de certa forma, essa consciência de que a vontade de Deus está sobre as relações, que é a ênfase do que Jesus dá aí, né? Do que as relações carnais, naturais, consanguíneas e tal. Então Jesus traz essa nova consciência. O judeu já tinha, de certa forma, compreendia melhor isso. Talvez só precisassem de um esclarecimento. Mas o povo gentil, que era para quem Lucas escrevia, os seus leitores, né? Por isso saber quem é o destinatário, né? No caso aí Teófilo, e não só Teófilo, né? Provavelmente Lucas já percebia que seria para esse mesmo grupo do qual Teófilo fazia parte, para que ele pudesse compartilhar isso também, e isso chegou até nós hoje, né? Então ele omite isso certamente para poder não chocar ou não causar uma má impressão nesse sentido. Por isso que eu já adverti também logo no começo, porque na nossa cultura, da mesma forma, é valorizado ou supervalorizado as questões consanguíneas, né, de parentes. E quando a gente, né, tem a experiência, por exemplo, de adoção, de coisas de relações, coisas do tipo, eu não quero usar essa expressão, mas de relações dessa forma, né, madrasta, padrasto, talvez, né, que entram num lugar até mesmo de alguém ou de alguém que morreu, né, que não entra para poder substituir essas relações, não são substitutivas, tá? Mas de alguma forma suprem a ausência, né, a falta de outros. Então existem outras formas de relação, e Jesus traz essa relação de quem obedece, de quem tem essa relação na vida espiritual como superior. Né? Então Jesus traz essa concepção de Deus, por exemplo, como pai. Então Jesus traz isso com mais proximidade. É um pai que ama, que se aproxima para demonstrar seu amor de forma extrema, né? Mandando o próprio filho lá para provar esse amor. Nele nós somos adotados, somos filhos de fato. Ele nos dá uma nova condição, e a partir dessa nova condição nós devemos viver, então ele nos dá uma nova vida nessa nova condição. Lá em 1 João 2, versos 3 a 6, eu te sugiro que leia, né? A relação da obediência e do amor são ligados a essa questão. Eu citei obediência aqui 2 vezes, né? Na verdade, ele foca na questão da obediência como aquele que conhece, então do conhecimento, a questão do conhecimento de Deus, a questão da filiação a Deus, a questão do amor a Deus, estão estreitamente ligados à relação da obediência, que é o que Jesus também diz nesse trecho. Assim Jesus não ensina o desprezo da família, que fique claro, quero dar mais ênfase nisso, mas ensina que há um vínculo ainda mais excelente nas relações humanas. Versos 22 a 25. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordados, chamando, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este
que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem. Ficaram surpresos, né? Então aí diz que certo dia, ou seja, então rompe o que? Uma continuidade. Não disse em seguida, não disse, não deu a entender que foi em seguida, né? Mas que foi outro dia, em outro momento. Então há uma ruptura. Estamos dentro do mesmo capítulo, então é importante observar essas palavrinhas que dão continuidade ou rompem com essa continuidade, beleza? Então podemos entender com isso aí que o fato interrompe essa continuidade da história, ou seja, em outro momento. Estavam em um lago, ou seja, era o lago da Galileia, que é a região onde eles estavam, tá? O mar da Galileia, o lago da Galileia, dessa forma conhecida, eu já expliquei isso em outro momento. Lago de Genezaré, né? Então eles estavam em direção a Gadara, tá? Apesar do texto não dizer isso nesse momento, ele vai dizer futuramente. Então eu peguei aqui, ó, me acompanha a setinha do mouse aí, né? Certamente eles estavam aqui em Cafarnaum, saíram de Cafarnaum e foram nessa região aqui, ó, de Gadara, tá? Numa região maior que era Genezaré. É isso que vai dizer. Então, daqui a pouco. Então, atravessaram o rio de Cafarnaum, o lago de Cafarnaum para cá. Percebam que ele é grande, então certamente estavam aí no meio nessa viagem, um barco simples da época, veio um vento e deixou eles nessa situação, tá bom? Aí ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Ele perguntou. Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Ficaram admirados e disseram. Então fiz esses recortes, né? Que eles nos ajudam a identificar dois pontos importantes nesse trecho. Primeiro, onde está a sua fé? Pergunta que Jesus faz para eles em seguida de repreender o vento e as águas. Então esses homens eram pescadores, né? Alguns deles eram pescadores. Eles conheciam de barco, de água, de tempestade, tá? Conheciam a tempestade e os riscos que ela trazia, mas parecem não conhecer quem estava no barco com eles. Então essa é a pergunta de Jesus aí. Jesus faz essa pergunta assim, ó, onde está a sua fé? Onde vocês colocaram a sua fé? Em qual lugar essa fé está depositada? Assim, vocês não estão usando essa fé, não, ela está guardada, né? Então dá esse duplo sentido a respeito de onde essa fé está guardada, porque ela não está sendo utilizada, e onde ela deveria estar direcionada, para onde ela deveria estar apontada, tá? Então, para a questão do onde ela deveria estar apontada, é o nosso segundo ponto, né? Onde eles perguntam quem é este. Isso dá a entender o quê? Que eles não estavam conhecendo, apesar de estarem com Jesus, apesar de caminharem com Jesus, apesar de já terem, né, sido nomeados apóstolos com essa missão, tá, que tinham. Apesar de tudo isso, eles ainda não conheciam, não compreendiam quem era Jesus. Então, comprovando aí a afirmação acima, né, ressaltando o que não conhecia, ou seja, Jesus como aquele que criou e controla as forças impessoais. Quem poderia fazer tal coisa senão Deus? Então faltava também essa consciência, tá, a respeito de Jesus. Algo que também pode até nos faltar nos dias de hoje. Os versos 26 ao 39, agora já o que aconteceu do outro lado do lago. Então, estavam navegando, aconteceu essa tempestade, Jesus foi lá e parou tudo, conversou com eles. Depois eles continuaram navegando para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia, tá? Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade, ele era daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. O homem vivia nas sepulturas. Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha só o que o demônio sabe, né? Quem é Jesus? Rogo-te
que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, a forma que eles tentavam conter esse homem violento, né? E ele era entregue aos cuidados de guardas. Ele quebrava as correntes de tanta força por causa dos demônios, né? E era levado pelo demônio aos lugares solitários. Eles tentavam conter aquele homem, mas o demônio levava aquele homem a esses lugares solitários e dava força para esse homem até mesmo arrebentar as correntes e ser liberto de onde estava preso. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião. Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Então, uma legião dos soldados romanos tinha cerca de 6 mil homens. Então, uma legião, tinha demônio pra caramba, tinha cuspindo por todo lado, demônio. E imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela região. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. Jesus lhes deu permissão. Jesus tinha ordem, né? Me permite, eu permito. Então precisava da permissão de Jesus. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Então, de curioso, né? O povo foi lá. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus. Um homem que antes andava pelado, agora estava vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Um homem que antes tentavam acorrentá-lo para mantê-lo, talvez de certa forma seguro, ou eles mesmos seguros desse homem, né? Mas não conseguiam, agora estava sentado voluntariamente aos pés de Jesus. Um homem que andava só pelado por causa dos demônios, agora estava vestido, em sã consciência. Isso deixou esse povo com medo. Tá? Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo, a notícia espalhou, né? Os curiosos foram lá. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. Quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Esse homem foi obediente, né? Então vamos lá. A respeito da região, a princípio, né? Muitos manuscritos mais antigos comprovam que deveria ser Gergesa ou Gerasa, né? O nome mais conhecido aí citado, Gerasa. Havia uma aldeia do lado oposto de Cafarnaum, como nós vimos, olha, Cafarnaum está de cá, né? E aí Jesus veio para cá, para essa região. O texto diz que ele tinha acabado de botar o pé na terra, o demoniado veio. Então Jesus já parou o barco no lugar em que ele estava. Então, nesse lugar, segundo esses manuscritos, havia uma aldeia do lado oposto de Cafarnaum, no sítio hoje marcado por ruínas. Então hoje em dia tem ruínas que recebem o nome de Quercéa, né, perto das quais existem declives escarpados nas rochas e sepulturas abandonadas. Então aí dá para a gente entender esse cenário à beira aqui do lago, né? Um lugar de declive, provavelmente lá onde os porcos caíram, escorregaram, caíram, se jogaram, né? O território pertencia a Gadara, por isso que a gente vai ver em outro lugar, eu acho que em Mateus, né, que vai dizer que era Gadara. Mas era Gerasa ou era Gadara? Então, que região era essa, né? Então, aqui diz que pertencia a Gadara, mas estava nessa região de Gerasa. Então, qualquer um dos dois não estão mentindo, tá? Estão colocando, afirmando de um ponto de vista diferente. E por isso talvez se chamasse a terra dos Gadarenos. Mesma coisa de dizer, a coisa acontece em Uberlândia, não aconteceu lá em Uberlândia, não, aconteceu lá em Terra Mineira, não dá na mesma.
Os porcos eram criados fora da cidade para comercialização com gentios, já que para os judeus sua carne era impura. Que a primeira pergunta que eu fiz, né, lendo esse texto, assim, o que está fazendo porco lá? Porque o judeu não come porco, não tem uma boa relação com porco, é proibido por lei. Então o que esses porcos estavam fazendo? Eles eram criados fora da cidade, né, óbvio, para poder ser comercializado com gentios, que não tinham problema nenhum com o consumo dessa carne, já que para o judeu ela era impura. Então é por isso que esses porcos estavam lá, junto com esse homem fora da cidade. Esse homem vivia impelido pelos demônios, ele era forçosamente levado pelos demônios, junto ao que era desprezado. Então tudo que era desprezado estava lá, ou seja, era fora da cidade, né? Era junto às ruínas. Não era dentro da cidade, do lugar preparado para habitação. Era cheio de sepulcros, né? Eram junto dos mortos. Então, com os porcos, também eram considerados imundos. Então, é importante a gente ver esse cenário, para entender a vida desse homem, entender sociologicamente o que Jesus fez com esse homem. Um homem que já havia sido acorrentado e que, pela força dos demônios, destruía as correntes, que não se vestia, agora fora liberto por Jesus e passou a ser um missionário na região de Gerasa e em Decápolis. Ele agora carrega em si a marca do favor de Deus para com os indignos e é testemunho do poder libertador que operou por meio de Jesus. Ele agora tem uma missão. Observem que Jesus não deixa esse homem seguir ele. Esse homem pede: Jesus, se eu te seguir, eu quero ir com você. Olha o que aconteceu comigo. Jesus fala assim: não, olha o quanto Deus te fez. Então o que Jesus fez, ele está comparando com o que Deus fez, né? Mais uma vez nós vemos essa relação. Deus fez, olha só o quanto Deus te fez. Agora eu quero que você faça o seguinte: você vá, porque você tem autoridade, porque Deus fez a você, porque você provou disso. Então agora vá e conte com essa autoridade, do testemunho que você é, não do que você faz, mas do que você é, do que as pessoas viram que você era, e do que você sabe que você era, para quem você é agora. Então é isso que Jesus mandou. Olha, vai agora, Jesus deu para ele essa missão. Então ele foi impossibilitado de seguir Jesus em favor daquilo que era o seu objetivo, a sua missão. Quanto a Jesus, foi desprezado, né, por aqueles que davam mais valor aos seus negócios do que aos que sofrem. Então, se a gente ver alguns comentários a respeito desse trecho, a gente vai ver que eles observam essa ênfase, né, dizendo que esses homens não era questão simplesmente do medo, porque eles viram aquilo que era maravilhoso e ficaram com medo. Era também porque pelo que aconteceu com os porcos. Olha o tamanho da perda desse povo. Jesus parece que não teve pudor, não teve problema em favor da vida humana, né, desprezar, deixar aqueles porcos morrerem. Tá? Não estou dizendo que Jesus era contra o negócio, mas a questão do em favor, em comparação à vida humana, aquele negócio, por maior que fosse, não tinha tanto valor. E esses homens certamente estavam revoltados com isso. Eles desprezaram, né, tanto o sofredor, aquele homem que estava colocado lá fora da cidade. O texto diz que ele foi impulsionado, ele era impelido, né, levado pelos demônios, porque as pessoas tentavam mantê-lo aprisionado, talvez pela própria defesa delas, né? Mas o fato é que aquele homem estava lá. E esses homens desprezaram tanto esse sofredor como aquele que veio para os que sofrem. Do verso 40 até o 56, a nossa última parte, a grande parte, né, grande por causa de sua extensão, diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Tá vendo? De um lado eles não queriam Jesus, lá em Cafarnaum eles queriam. Então estavam tudo esperando ele voltar. Então, lá do meio dos que esperavam, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha, única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E chegou por trás dele, por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem,
Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Essa mulher foi muito ousada, por isso ela teve que contar o porquê. O que fez uma mulher se aproximar de Jesus e tocar nele. Se o homem não nem conversava com mulher nessa época, e nem podia ter essa relação tão próxima, quanto mais uma mulher ter essa iniciativa de já tocar, né? Assim como outras mulheres tiveram essa iniciativa, até mesmo de, como vimos, né, chorando, lavar os pés de Jesus e secar com os próprios cabelos. Ela foi instantaneamente curada. Então ele disse: filha, olha como Jesus chama essa mulher, que bacana. Filha, a sua fé a curou, vai em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, morre. Não incomode mais o mestre. Ou seja, já deu. Se ele podia fazer algo, não deu tempo. Essa mulher entrou na frente aí e não deu tempo. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, que é o trio que andava mais próximo de Jesus, né? E além deles, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Sabiam, ela está morta, nós vimos que não tem pulsação, ela está gelada, morreu. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, ou seja, tinha saído, né? Estava morta mesmo. Voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Perceba a diferença do homem lá, do endemoniado, né, da região de Gerasa, e agora esses em Cafarnaum, esses pais que tiveram essa menina de 12 anos ressuscitada. Lá ele falou: vai e conta, mostra. E aqui ele já fala assim: fica quietinho, não conta pra ninguém, tá? Bom, ao mencionar que Jesus voltou, Lucas já indica, né, que o cenário agora se dá em Cafarnaum, como eu falei. É ali que Jairo esperava e é ali que a mulher com fluxo de sangue o encontra. Jairo, chefe da sinagoga, o que era isso? Era o encarregado da organização do culto, né? Então, o que eram as suas atribuições? Um exemplo, né? Era escolher quem faria a leitura da escritura e faria as orações. É importante o detalhe das duas curas envolvendo o tempo, né, de 12 anos, se mesclarem uma com a outra. Então esse é um ponto interessante a gente observar. Apesar de que, por exemplo, eu procurei em vários comentários e não consegui achar uma explicação a por que 12 anos e tal, mas dá para a gente observar algumas coisas. Então os 12 anos da menina, né, nós vamos fazer o comparativo com o que acontece simultaneamente não, assim, sequencialmente. Jairo vai atrás, Jesus sai para poder curar a filha do Jairo, de repente essa mulher entra no caminho de Jesus, ela é curada e depois Jesus vai e cura a menina. Então anda junto, né? Então dá pra gente fazer um contraste. E fala que eram 12 anos de uma e 12 anos da outra. Uma tinha 12 anos de vida e a outra 12 anos da doença. Então os 12 da menina era basicamente as vésperas de poder se casar. Então ela estava se preparando, já estava basicamente pronta pela cultura judaica para poder se casar. Enquanto para essa mulher, a adulta, né, para além da fraqueza física pela perda de sangue, 12 anos perdendo sangue, eram 12 anos de exclusão social e religiosa. Então o homem não podia tocar na mulher, né, sei lá se ela era casada, mas o homem não podia tocar na mulher quando ela estava com fluxo menstrual, quando a mulher estava sangrando, né? Então foram 12 anos. E nessa exclusão não podia ter esse tipo de vida se ela era casada, senão poder ter alguém se casar. E outra coisa, a mulher também se tornava impura ali religiosamente, então ela estava excluída nesses 12 anos.
Enquanto Jesus caminhava para curar a menina, essa mulher no meio da multidão toca ele de um jeito diferente. Jesus provavelmente usava, tocou na borda da roupa, na orla da roupa, né? Na borda da roupa. Depende da versão, vai falar um nome diferente, mas Jesus provavelmente usava uma roupa como detalha lá em Números 15, de 37 ao 40, né? Que servia, para que servia essa roupa? Servia para que se lembrassem dos mandamentos do Senhor. Então era normal, era comum usar essa roupa desde essa época, apesar de que com o passar do tempo houve mudanças, tá? Lucas ele detalha a situação da saúde dessa mulher como ninguém pôde curá-la. Então, como um médico, ele vai lá e entra nesses, ele dá essa ênfase, né? Um contraste entre as duas curas é que uma, a da menina, foi realizada em lugar reservado e com pessoas selecionadas. Então, a cura da menina, Jesus entrou com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e não deixou mais ninguém entrar. Esse aqui é reservado, e o que aconteceu de forma reservada. Agora, o da mulher, não. Né? Então, o da mulher aconteceu de forma pública. Observem que essa mulher, a situação dela, a exposição dela era pública. Essa mulher certamente era uma mulher conhecida na cidade como a mulher impura. Tá? Então agora Jesus, o fato dele curá-la publicamente, claro que isso não foi um acaso, um mero acaso, apesar de Jesus falar quem me curou, não, tanto de gente, não, alguém me curou, porque de mim isso é o poder. Claro que como nós vemos em tudo, né, nós vamos ainda observar isso cada vez mais claro nas escrituras, não acontece por um acaso. Tá? Então o fato do milagre público dessa mulher certamente foi intencional, levando em consideração a restauração da sua vida social e religiosa do qual havia sido privada. Aparentemente, o tempo que Jesus gastou com a mulher com fluxo de sangue o impediu de chegar, como eu disse, a tempo para poder salvar a menina. Mas Jesus afirmou ao pai que não deveria temer, mesmo diante da morte, mas que deveria continuar crendo. Na hora que o pai recebeu essa notícia, eu imagino a cara dele. Não adianta mais não, morreu. Nossa, é muito difícil. Eu participei da chegada de uma notícia dessa com um amigo meu. Na época eu tinha 15, ele tinha 18 anos. Morreu afogado. Sumiu o corpo. Como ele era muito brincalhão, todo mundo pensou assim, ele deve ter sumido, deixou todo mundo apavorado, né? Sumiu. Era meio rebelde. E aí depois, no outro dia, acho que por volta das 10, 11 horas da manhã, os bombeiros conseguiram achar o corpo. E então a notícia chegou, olha, acharam o corpo dele. E eu estava lá, junto da mãe, dos outros amigos, quando essa notícia chegou. Gente, é terrível. Isso é terrível. Imagina a cara desse pai quando chegou esse homem de lá da casa dele e disse, olha, ela estava doente, mas agora ela morreu. E Jesus vira para esse homem na hora e disse, não apavora não. Né? Diz assim, ó, não tenha medo, só creia. Lembre-se de quem está com você. Nossa, isso é fantástico. Chega, como diz o povo, chega a arrepiar. Apesar de saberem que Jesus era diferente, que vinha da parte de Deus, que fazia muitos milagres, que falava com autoridade, ainda faltava a todos, inclusive aos discípulos, aos apóstolos, né, uma plena consciência de quem ele era, assim como foi lá no barco. Ainda assim, Jesus insistia para que tivessem fé, mesmo sem conhecer tudo a respeito dele. Em contraste com a ordem dada ao Gerazeno, né, agora Jesus advertiu aos pais da menina que não falassem com ninguém sobre o ocorrido. Certamente está relacionado com o lugar e o propósito, pois o impacto dos milagres nas diferentes regiões seria diferente. E lá naquela região do Decápolis, né, que era onde estava o Gerazeno lá, seria diferente. A repercussão que Jesus precisava ter lá apontava para um caminho mais distante do povo que estava ligado às questões religiosas. Já em Cafarnaum, na região da Galileia, né, já era uma região mais ligada ali às questões religiosas, era onde, de certa forma, tinha bastante gente da Judéia, onde estava Jerusalém, onde Jesus seria morto. Essa notícia deveria ser contida. Olha, ainda não está na hora. Tá? Então, é por isso que tem essas duas ênfases. Né? No lugar precisaria ter repercussão,
Jesus não estava lá fazendo isso constantemente. Por outro lado, Jesus estava e onde ele estava as coisas aconteciam constantemente. E não era o momento disso ser divulgado. Ok? Mais uma vez nós vemos aí a divindade de Jesus manifesta onde? Na sua autoridade sobre a vida, assim como na sua autoridade sobre o vento, os poderes impessoais da natureza. Né? Então isso aponta para a divindade de Jesus. Finalizando, em síntese, o que nós vimos ao longo desse estudo? Nós vimos a relação de Jesus com algumas mulheres que o seguiam por gratidão, pois foram curadas ou foram libertas, né? Que essas mulheres de alguma maneira estavam inseridas entre os discípulos, ou seja, eram também discipuladas por Jesus. Não existia esse discipulado feminino na época, mas Jesus tinha já esse discipulado feminino. Ele foi alguém que rompeu com essa questão na época, né? E inclusive prestavam assistência ao ministério de Jesus com seus bens. Isso não era novidade. Muitas mulheres auxiliavam rabinos, davam ofertas e sustentavam inclusive, né, rabinos. Então isso não era novidade, mas o fato de discipulado, sim. As parábolas do semeador, nós vimos também, da candeia, logo em sequência, assim como a explicação da primeira e a advertência para os discípulos como propósito da segunda. Presta atenção no como vocês ouvem essas coisas. A suprema relação espiritual para além dos vínculos meramente parentais. Nós vimos quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. Né? Aqui está minha mãe e os meus irmãos, na verdade, né, que é o que Lucas diz. A autoridade de Jesus sobre as forças impessoais da natureza, o vento e a água, né, a tempestade, por ser seu Criador e também aquele que dá ordem, aquele que sustenta, aquele que tem domínio, né, sobre eles. E eficácia da fé baseada nesse fato. Então a eficácia da fé é baseada no fato de quem é Jesus. Que ele é o Criador e que ele é aquele que dá ordem sobre aquilo que criou. Tá? A missão a partir da periferia com o Gerazeno e as duas curas em Cafarnaum. Então a missão a partir da periferia, isso para mim, assim, essa expressão ela é emblemática nesse caso. Tá? O lugar onde esse homem estava e para onde Jesus o direcionou, assim como lá em João 4, a mulher de Samaria. Acontece com a mulher de Samaria. Bom, na prática, pelo menos 3 coisas nós podemos aprender desse capítulo 8. Pelo menos, muito mais a gente pode aprender, mas vamos extrair pelo menos 3. Uma delas é a forma como recebemos a semente do Evangelho faz toda a diferença. Então a forma como faz a diferença. Jesus enfatiza que a terra produtiva é o coração sofrido, que acolhe a semente com grande disposição, enquanto os outros desenvolvem uma relação de pouca importância, de soberba, para com a palavra de Deus, que é a semente. Então recebamos com humildade, compreendamos os processos do sofrimento como um processo que prepara o nosso coração para receber com anseio essa palavra, tá? Como aquele que encontrou um tesouro precioso. Em segundo lugar, o poder de Jesus em transformar as vidas aparentemente perdidas e devolvê-las à sociedade. Isso é presente até hoje, tirando das tumbas da exclusão. O caso do Gerazeno e da mulher com fluxo de sangue são emblemáticos nesse sentido de restauração, inclusive da vida social. Jesus foi lá e restaurou esses homens, devolvendo para eles essa dignidade e transformando eles num testemunho vivo, tá, em missionários nesse ambiente. Terceiro ponto, não temas, somente creia. Jesus disse para aquele homem quando recebeu a notícia, né, da filha morta. Como fazer isso com a notícia de uma filha morta? Bom, somente é possível enfrentar medos tão intensos e dores tão profundas a partir das palavras que vêm diretamente de Deus para nós. Não é só necessário o que ele disse, entendeu? A questão não está só no que ele disse, mas em quem disse. É necessário saber quem está no barco, é necessário saber de quem veio, tá? Não só o que. Essa é uma relação muito transformadora na nossa vida de fé. Às vezes a gente se apega muito no que está escrito, que é importante, mas ainda mais importante, que dá ainda mais importância ao que está escrito é quem disse, tá? Então, por favor, preste atenção nisso.
Chegamos ao fim, espero ter contribuído aí para a sua compreensão. Tá bom? Esse era o objetivo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, no canal da igreja. Deixe a sua curtida e compartilhe com amigos, com familiares, tá? Usando a hashtag Cave Mais Fundo, Vem Pro Dom, Igreja que Serve. E não deixe de comentar, se você teve dúvidas, se você achou alguma coisa interessante, se você queria dar um testemunho, comente aí, tá bom? A gente vai fazer um esforço para poder te responder. Que Deus abençoe, até a próxima, uma boa semana.